Hoje a gente vai falar sobre o sonho número 1 que todo fotógrafo e videomaker de casamento coloca lá na listinha de metas quando começa a trabalhar com isso, que é: quero lotar minha agenda. Lotar a agenda é o sonho número 1 de todo fotógrafo e todo videomaker, porque principalmente no começo, todo o dinheiro é bem-vindo, e quanto mais casamento eu faço, mais dinheiro eu tenho. A gente tem tanta coisa para dar conta no comecinho da empresa, equipamento que a gente tem que comprar, curso que a gente quer fazer, coisas para a gente investir, site na nossa marca, e todo o dinheiro que vier no começo, normalmente vem dos casamentos. Isso foi o que aconteceu comigo. No vídeo anterior eu contei como é que foi a nossa história e eu falei que quando eu saí do meu emprego eu realmente entrei de cabeça nos casamentos, então eu não tinha mais salário. Todo o dinheiro que viesse para mim ia ser dos casamentos. E no começo a gente teve uma situação meio complicada, porque a minha família já contava com o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho, e de repente eu fiquei sem salário. Ao mesmo tempo a gente tinha que investir em muita coisa dentro da empresa, A gente tinha uma câmera e uma lente. A gente tinha um notebook para 2 pessoas, então a gente tinha que editar junto. E isso era muito difícil, Até para responder e-mail, tinha que esperar o computador estar renderizando para eu poder responder e-mail. Isso estava complicando muito a nossa vida. Então, nós determinamos como primeira meta da nossa empresa fechar a maior quantidade possível de casamento para juntar um dinheiro, Comprar tudo que a gente precisava comprar e começar a viver de uma forma mais confortável. E aí a gente foi fazendo isso até chegar no ponto em que praticamente todos os finais de semana do ano estavam ocupados e tinha final de semana que a gente tinha 2 eventos para fazer. E isso tudo sempre em 2 pessoas. E aí o que aconteceu, A primeira coisa que aconteceu foi que a gente começou a acumular muito trabalho. Porque a gente tinha uma forma de trabalhar que era muito personalizada, era muito cuidadosa e não dava pra gente entregar o casamento em 5 dias. Então, a gente filmava um casamento num sábado, passava a semana trabalhando no casamento, mas quando filmava o próximo casamento não tinha entregue o anterior ainda. E aí quando você começa a fazer 20, 30, 40 eventos num ano, imagina o tamanho da bola de neve que você forma. Você vai juntando os casamentos de todas as semanas e chega uma hora que você simplesmente está meses atrasado em relação ao casamento que você acabou de filmar. A segunda coisa que aconteceu foi que a gente não conseguia dar mais a mesma atenção para todos os casais. Quando nós criamos a Brigadeiro, a coisa mais importante pra gente era poder atender as pessoas da melhor forma possível, Mimar as pessoas, surpreender as pessoas em todos os momentos. Só que quando você tem lá 80, 100 pessoas falando com você ao mesmo tempo dentro de um ano, é muito difícil conseguir dar a mesma atenção para todo mundo. Então o que aconteceu? A gente começou a demorar mais para responder os e-mails, tanto dos nossos casais quanto das pessoas que pediam orçamento. E você sabe que não tem nada pior no mundo, para uma noiva do que você demorar para responder o pedido de orçamento dela. Ela fica ansiosa, ela acaba fechando com outra pessoa. E esse foi o primeiro sintoma que a gente percebeu de que a gente estava talvez sobrecarregado. Outras coisas que a gente percebeu também é que as reuniões que a gente gostava de fazer com os nossos casais na véspera do casamento, para conhecer eles melhor, para deixar eles mais tranquilos, acabavam virando Skype, telefonema, às vezes até e-mail, porque não dava para a gente encontrar com todo mundo. Então a gente percebeu que aquilo que era o mais importante, que era o coração da nossa empresa, estava começando a se perder, simplesmente porque tinha gente demais para a gente atender e não tinha como dar conta de tudo isso. Só que a gente não queria deixar de dar atenção para as pessoas, para a gente aquilo era o mais importante da nossa empresa. Então a gente fez o que todo mundo faz, que é começar a virar a noite editando, usar aquele final de semana livre para tentar adiantar trabalho. E aí isso começou a pesar muito na nossa saúde, Foi nessa época que a gente começou a engordar, a gente parou de fazer exercício, a gente não estava mais conseguindo ir nos médicos, fazer os exames, a gente dormia muito tarde, dormia pouco, e como a gente ainda fazia faculdade, a gente ia para a faculdade cansado, era aquela bola de neve também influenciando na nossa saúde. A quarta coisa que aconteceu é que, além da nossa saúde, a gente percebeu que estava perdendo momentos importantes da nossa vida. A gente estava passando menos tempo com a nossa família, não estava mais encontrando os nossos amigos. A gente chegou até a perder a nossa própria festa de formatura porque a gente tinha um casamento no dia. Não que a gente se arrependa de tudo isso, Principalmente porque quando a gente gosta do que a gente faz, e era o nosso caso, é gostoso fazer aquilo. Você não sente como um peso ou como algo que você não queria estar fazendo. Só que com o passar do tempo você começa a sentir falta desses momentos. Parecia pra gente que o tempo estava passando muito rápido. A gente emendava um sábado no outro e os anos iam passando.
Então a gente começou a sentir também falta de viver a nossa vida, né? Principalmente a parte da faculdade, a parte da família, começou a fazer falta pra gente. E não bastasse tudo isso, tinha um outro efeito colateral que era na nossa própria empresa. A nossa rotina era filmar, editar, e a gente no máximo respondia o orçamento porque tinha que responder, senão parava de fechar contrato. Mas a gente descuidou totalmente do resto da empresa, então a gente não estava controlando dinheiro, a gente não sabia quanto entrava, quanto saía, se tinha gente devendo. Os nossos projetos eram mal organizados, a gente sabia muito do que precisava ser feito porque eu acabava decorando as coisas, mas não tinha um sistema em que a gente conseguisse organizar tudo. Da mesma forma, tinha coisa que podia estar sendo feita de outra forma, mas a gente fazia sempre da mesma forma porque não dava nem tempo de repensar aquilo que a gente fazia dentro da empresa. E com isso a gente percebeu que as coisas estavam saindo um pouco do controle. A gente se sentia às vezes muito ansioso, muito cansado trabalhando, pelo simples fato de que a gente não conseguia tirar a cabeça, né, do que era a nossa prioridade, que era entregar aquele monte de trabalho que a gente fechou. O que a gente percebeu então era que quanto mais casamento pegava, mais, na nossa opinião, a qualidade do nosso trabalho caía. Principalmente porque aquela experiência que era o diferencial da nossa empresa, que a gente queria oferecer para cada um dos casais, estava ficando de lado. E aí a gente começou a pensar como a gente podia sair desse ciclo, né? Porque cada vez mais as coisas iam se acumulando. E o nosso pensamento foi o seguinte: e se desse para ter um trabalho tão legal que as pessoas topassem pagar mais por ele e aí a gente precisasse fazer menos casamento para conseguir o mesmo valor? Com esse pensamento, a gente começou então a pensar em formas de melhorar o nosso trabalho e fazer as pessoas perceberem que na verdade ele valia mais do que elas estavam pagando pra gente. E aí a nossa estratégia para conseguir começar esse ciclo novo, né, foi, em primeiro lugar, subir o preço. E eu sei que não é a coisa mais óbvia de se fazer, né? Na verdade foi uma estratégia meio arriscada. Só que o que a gente pensou foi o seguinte: não valia a pena continuar pegando casamentos por aquele mesmo valor, ia faltar dinheiro lá na frente. Então a gente primeiro subiu um pouquinho o preço, e foi bem pouquinho mesmo, a gente subiu uns 10% da primeira vez, para ver como é que as pessoas iam reagir. E nesse meio tempo a gente começou a dividir melhor o nosso tempo entre as edições, aquilo que a gente tinha que entregar, e estratégias para melhorar a nossa comunicação, melhorar a experiência que os nossos casais já tinham para que depois eles pudessem indicar a gente para outras pessoas. E aí as coisas foram dando certo. Aos pouquinhos a gente foi vendo que a aceitação com o nosso valor, que na época já começou a ficar um pouquinho acima da média do mercado, foi sendo cada vez mais legal. E aí quando a gente conseguiu desafogar um pouquinho daquele monte de trabalho que tinha para fazer, a gente começou a investir ainda mais nos casais que a gente já tinha, em melhorar a experiência deles com a gente. Foi aí que a gente começou a aplicar os questionários para conhecer mais os casais, a gente começou a oferecer mais ensaio, que antes era uma coisa que não dava para fazer, não dava para perder um dia de trabalho para ir fazer um ensaio em qualquer lugar. Depois, quando a gente começou a ter tempo para fazer isso, os casais começaram a curtir e, no final das contas, os ensaios viraram até uma fonte de renda extra pra gente. E aí, quando a gente tinha uma experiência ainda mais legal para oferecer para os nossos casais, ficava ainda mais fácil pra gente conseguir explicar o valor do nosso trabalho quando um casal sentava com a gente para fazer reunião. E aí, com esse valor a mais que a gente recebia, a gente investia ainda mais na marca, ainda mais na experiência, então a gente foi repetindo esse processo pouco a pouco, e aí a gente conseguiu ir subindo o nosso preço até chegar no ponto de a gente precisar fazer só 20 casamentos por ano para ter todo o valor que a gente precisa, então, para sustentar a nossa empresa e também a nossa casa. E o mais legal de tudo é que agora, tendo só 20 casais por ano, a gente consegue atender eles exatamente da forma como a gente queria. E os feedbacks que a gente tem hoje dos nossos clientes são muito melhores do que aqueles que a gente tinha no começo. Então é exatamente a equação que a gente queria, né? Atender menos gente para atender de uma forma muito melhor e, no final das contas, por conta disso, o nosso trabalho ser mais valorizado. Então, tudo que a gente tinha que fazer era encontrar esses 20 casais por ano que entendessem a nossa proposta e que quisessem contratar o nosso trabalho. E aí, ao longo dessa série dos 30 dias de upgrade, a gente vai falar um pouco mais sobre como você pode encontrar, então, esses casais que queiram contratar o seu trabalho. O que a gente vê acontecendo muito hoje no mercado de casamento é as pessoas se afundando cada vez mais naquele primeiro ciclo. Você está precisando de dinheiro, você fecha um monte de casamento, aí você não dá conta de atender todos os seus clientes, eles saem insatisfeitos e acabam não te indicando, ao mesmo tempo em que você não tem tempo de cuidar da sua empresa, e aí de novo falta dinheiro, aí você fecha mais casamento e assim sucessivamente dentro de uma bola de neve.
No nosso curso Ed Hacker, a gente deu um nome para esse ciclo, que é ciclo da sobrecarga, né? Mas os alunos brincaram e falaram que esse é o ciclo da destruição. E na verdade não deixa de ser, né? Porque quando a gente começa a fazer isso, acontece todas as coisas que a gente falou lá no começo. Você acaba destruindo a sua empresa e também a sua vida. Enquanto isso, o outro ciclo, que é o oposto do ciclo da sobrecarga, é o que a gente chamou de ciclo do crescimento. Nele, você investe toda a sua energia em proporcionar a melhor experiência possível para os seus clientes, para que eles entendam que eles estão, na verdade, recebendo muito mais do que eles pagaram. E quando isso acontece, você pode sim subir o preço do seu trabalho, porque as pessoas vão estar dispostas a pagar por isso. E aí, quando você consegue ir subindo o preço do seu trabalho aos pouquinhos, cada vez mais você precisa de menos casamento para dar conta, né? Das contas da sua casa, das contas da sua empresa. E com isso você consegue ter mais tempo livre. E aí esse tempo livre você pode usar de duas formas. Você pode usar para você, para viver, né? Para estar com a sua família, para descansar, para ter lazer. E também para investir ainda mais na sua empresa, para você poder oferecer uma experiência ainda melhor para as pessoas, porque isso, de novo, vai aumentar a percepção de valor do seu trabalho. Então, realmente é um ciclo do crescimento. Quanto mais você investe na experiência, mais você ganha valor no seu trabalho, menos casamento você precisa fazer e mais tempo você tem. É um ciclo que você pode repetir quantas vezes você quiser. Para nós, ter agenda lotada deixou de ser sinônimo de sucesso há muito tempo. Hoje em dia, sucesso e realização pra gente é poder trabalhar de uma forma leve, ter tempo livre pra gente poder sair com os nossos amigos, ficar com a nossa família, ter momentos de lazer e se sentir feliz no nosso trabalho. Ter clientes que reconhecem o valor do nosso trabalho, que querem ter a gente no casamento deles e também pessoas com as quais a gente queira estar no nosso dia a dia. Isso hoje é sucesso. Mas de forma nenhuma isso significa você trabalhar pouco. Na verdade, a gente aprendeu que para conseguir desenvolver uma experiência realmente incrível para os nossos casais, a gente ia ter que aprender um monte de coisa que a gente dificilmente associaria, né, num primeiro momento com o que é o nosso trabalho. Desenhar essas experiências que realmente consigam encantar os nossos clientes é uma ciência e foi uma das coisas que a gente foi estudar e uma das que a gente mais gostou de estudar durante toda a nossa reestruturação da empresa. E é um pouco do que a gente quer dividir aqui também com vocês, não só ao longo desses 30 dias, né, mas é muito do que a gente trata dentro do nosso curso. O ciclo do crescimento é uma regra que vale para qualquer coisa na sua vida, seja para as coisas que você tem, para as pessoas com as quais você se relaciona. É aquele famoso menos é mais que a gente tanto escuta, né? A gente ter uma menor quantidade para que a gente consiga se relacionar melhor com aquilo que a gente tem. E eu espero que isso que eu falei aqui hoje, que aconteceu com a gente, sirva de exemplo para você não entender e não cair nesse mito de que a agenda lotada é o segredo do sucesso. Na verdade, agregar valor ao seu trabalho e se esforçar para atender as pessoas de uma forma cada vez melhor é a verdadeira chave. E a gente vai falar muito sobre isso ao longo desses 30 dias. Em qual dos dois ciclos você está agora? Me conta aqui nos comentários que eu quero te ajudar a encontrar o seu caminho para o ciclo do crescimento. A gente se vê amanhã no próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.